Que a graça e a paz do Senhor Deus repouse sobre todos vocês. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Meu nome é Miguel e o exército do reino dos céus está se levantando no Brasil. Graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Isso aqui é a introdução. Super 10 para a Assembleia de Deus. Por que isso daí? Em partes, de uma forma descontraída, eu quero falar bem tranquilamente, certo? Para vocês. Anotei uns tópicos aqui, eu quero ler para enfatizar determinadas coisas e já responder algumas perguntas que vierem a ser feitas. Amém? Então, em primeiro lugar, por que esse Super 10 para a Assembleia de Deus? Por quê? Super 10 no sentido, 10 vídeos eu vou gravar direcionado à Assembleia de Deus. Não que a Assembleia de Deus seja a igreja certa e melhor do que outras instituições. Não. Não tem nada a ver com isso daí. Certo? Agora, por que o Super 10 para a Assembleia de Deus? Em primeiro lugar, por causa da graça, da infinita graça e misericórdia de Deus. Em segundo lugar, por causa da aliança que eu fiz em solo da Assembleia de Deus. Não fiz aliança com um grande líder, não. Amém? Mas eu fiz uma aliança por ordem de Deus no solo, dentro de uma igreja Assembleia de Deus, Ministério Santo Amaro, em Campinas. E a terceira, parte é por causa da liberalidade pentecostal espiritual que acontece nessa igreja. Então vamos lá. Algumas coisas do que eu falo hoje, eu falava antigamente com outras palavras, certo? E nessa época muitos duvidavam, lógico, O exército do reino dos céus são os anjos de Mateus, capítulo 13, verso 41 e 43, é loucura total para muitos, Então eu quero que vocês analisem bem o que eu vou falar. Na época eu usava o termo o exército de Deus ou exército de Israel, era o que eu falava. Aí o pessoal achava que estava dando muita confusão, porque eu explicava, eu falava assim, irmãos, o Israel que eu estou falando não é Israel lá, país de Israel. É no sentido espiritual da palavra que Deus me deu. Que todos os cristãos, quando estão em Cristo de verdade, eles são herdeiros das promessas de Abraão. Eles são enxertados, Para muitos que são conhecedores da palavra, já sabem do que eu estou falando. E eu não vou explicar muito sobre isso daqui. Então você passa a ser enxertado nas bênçãos de Israel. Nas bênçãos que deu para o povo de Israel. Então em Cristo, quando você está em Cristo, você é enxertado. Então você passa a receber essas bênçãos. Então, em outras palavras, é como você fosse um israelita. Entendeu? Você fosse um judeu espiritualmente. Nesse sentido que eu falava. O judeu não é o que é o verdadeiro judeu que é circuncidado no coração. Em Cristo, quando a gente se converte a Cristo, a gente passa a ser o verdadeiro povo de Deus, porque nós somos enxertados, É assim que eu explicava para eles. E aí começou a dar muita confusão. Aí eu comecei a buscar Deus e pedir, Senhor, dá outro nome, porque está dando muita confusão. Aí Deus me dá a direção, porque eu na verdade, eu estava fazendo por minha conta, porque Deus tinha mostrado para mim que ia levantar um exército, então eu já exército de Israel. O porquê exército de Israel que eu falava? Em outro vídeo eu falo sobre isso daí. Aí eu comecei a pedir a Deus, e Deus me dá a palavra. É exército do reino dos céus. Aí foi que eu comecei a divulgar esse nome, que é exército do reino dos céus. Amém? Eu falava isso e todo mundo achava que era loucura total. Só que a partir do momento que começa a se cumprir determinadas profecias que Deus tinha me mostrado, certo? Determinadas coisas, eu passei a frequentar a Assembleia de Deus.
Ministério Santo Amaro, em Campinas. E aí eu fui revelado pelo pastor Vanderlei, ministro da palavra, e ele o guardião, o meu guardião no caso. E eu falei para ele, né, conversamos muito pouco, eu mal conheço ele. Aí eu falei para ele na época, você é meu guardião? Então se prepara, porque Deus vai me usar para levantar um exército no Brasil. E nesse tempo, tinha algo a ver com as 12 pessoas que Deus me usou para revelar dentro da Assembleia de Deus. Que naquela época, em meados de 2007 e 2008, que foram revelados 12 missionários que a igreja tinha uma revelação, que ia ser revelar 12 empresários. Deus me mostrou quem era e eu revelei os 12. Entendeu? E só que aí ninguém deu crédito, porque eu não era nada da Assembleia de Deus. Só que quando eu passei a frequentar os cultos, numa festividade, na oração, aí começa Deus usar as pessoas e revelar que muitas coisas do que eu falava era verdade mesmo, não só era verdade, como a coisa era muito maior do que aquilo que eu falava, certo? Então eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês, irmãos, é na oração, não é no debate teológico, né? De teses bíblicas, de ideologias, não é. Vai ser na oração, e esse é o dom que Deus me deu. Eu tenho a marca de Deus na minha oração, certo? Então vai ser na oração. Então esse primeiro vídeo aqui, né, o Super 10 para a Assembleia de Deus, eu dei uma explicaçãozinha básica, por quê, certo? Porque a Assembleia de Deus, por causa da infinita misericórdia e graça de Deus, por causa da aliança que eu fiz dentro da Assembleia de Deus, e por causa da liberalidade pentecostal que eles vivem, entendeu? As outras igrejas estão muito mais engessadas do que a própria Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus ela tem uma certa liberalidade. Outras igrejas também têm, a Deus é amor, e outras aí a mais, entendeu? Só que no caso, não, né, eu fiz uma aliança dentro da Assembleia de Deus, por ordem de Deus, então eu tenho que seguir aquilo que Deus mandou. Não sou defensor da Assembleia de Deus, nem de placa, muito pelo contrário, tem um monte de pastor top da Assembleia de Deus aí no mundo aí, que para mim ele é um baita de um herege, um hipócrita, você entendeu? Assim, estou usando essas palavras, é pesado e tal, mas né, é o que eles achavam de mim, eu nunca desejei mal para eles, né? E hoje em dia eu entendo aquilo que Deus mostrou, entendeu? Eles são todos pregadores de doutrina de demônio, os mais influenciados aí, entendeu? E aí é na oração que vai ser, certo? O que vai ser na oração? A confirmação do exército do reino dos céus, que são os anjos de Mateus capítulo 13, versos 41 e 43. É na oração e na palavra pregada. Amém? Hoje vocês podem não acreditar em nada. Falar que não, que é contra a lei da igreja, que é contra as doutrinas dos mais sábios teólogos do mundo. Vai ser na oração, essa casta de demônio que está na mente de vocês vai tomar uma machadada. E aí vocês vão falar, meu Deus, Miguel e seus anjos estão se levantando no Brasil. Ah, tá duvidando? Na oração então, é o que eu estou falando. É na oração que nós vamos ver. Não é no debate teológico no que vocês acreditam. É na oração. E isso serve para todas as religiões do planeta Terra todo. Quando eu fui revelado ministro da palavra, foram 4 dias de festividade do círculo de oração. No 4º dia Deus derramou um milagre. Por quê? Porque funciona como Jeremias capítulo 33, verso 3. Quando Deus direciona essa palavra, a gente tem que meditar nela muito profundo, porque olha só, está escrito, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Jeremias 33, 3. É nessa palavra que nós vamos clamar ao Senhor e Ele nos responderá. E confirmará e anunciará para vocês essas coisas grandes que vocês não sabiam, mas agora estão sabendo. Amém, abençoados? E aí só para concluir,
aqui, essa primeira parte, deixar uma outra palavra para vocês, né? Que é Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. A todos os profetas da nação brasileira, Miguel está anunciando para vocês que o exército do reino dos céus está se levantando no Brasil. Se a tese de doutorado de vocês não coincide com as palavras que eu estou falando, é na oração que vai ser decidido. E esse é o meu dom, na oração. E aí a sua tese de mestrado e doutorado, na oração eu derrubo ela. Em nome de Yeshua HaMashiach, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus me deu um dom, certo? Eu tenho a marca de Deus na minha oração. E quando eu entro em oração, que o Espírito de Deus vem, na unção mesmo, a trombeta começa a soar. Eu falo mais naturalmente que a minha oração explode, mas isso é uma ação do Espírito Santo de Deus. Bum! É maravilhoso. E aí os milagres acontecem. Amém, abençoados? Então esse é o primeiro vídeo. Tentei dar uma explicadinha básica para vocês o porquê dos 10. Amém? Então no decorrer dos vídeos vai ser ensinamento. Mas eu vou deixar um adendo aqui já. Amém? Para concluir com a coisa séria. Verdade e mentira. Pai e Filho. Verdade. Verdade e mentira. Deus Trino, Trindade. Olha só uma coisinha básica aí. Jesus é o primeiro. Apocalipse 3:14. Tem outras passagens, mas eu vou usar essa. Que diz que ele é o princípio da criação de Deus. Isso aqui é verdade. E a verdade e a mentira? Que Jesus é o segundo da Trindade. É ideologia. Ou Jesus é o primeiro, ou ele é o segundo. Primeiro e segundo não pode ser. Porque aí seria sim, sim e não, não. Ou é sim, sim, ou é não e não. Não. Ele não é o segundo da Trindade. Porque isso é ideologia. Ele é o princípio da criação de Deus. Ele é o primeiro. Como ele disse, eu sou o primeiro e o último. Né? Outro texto. Jesus submisso ao Pai. Não marquei texto nenhum aqui, porque isso daí vai ser em outro vídeo. Então, quando Jesus entrega todos os reinos ao Pai, ele vai se submeter ao Pai. Deus jamais se submete ao Filho. Deus não adora o Filho. Deus não presta louvor ao Filho. O Filho, Deus não ora ao Filho. Deus não pede as coisas para o Filho. O Filho pede as coisas para o Pai. Jesus ora a Deus. Jesus adora a Deus. Agora, na verdade, mentira, a Trindade é um. Ninguém ora para ninguém, ninguém é maior do que ninguém, é tudo igual. As três pessoas é igual. Os três é Deus, é igual. Mentira. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Rei do Universo, o Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. O grande Rei é o Pai, e Jesus é o Rei dos Reis. Certo? Culto no paraíso. Paraíso, né? 2 Coríntios 12:4. O novo culto, Apocalipse 5:13, diz que é prestado culto ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Num resuminho básico. O antigo culto, que é Apocalipse 4, era cultuado só o Pai. E no novo culto também é só o Pai, só que o Cordeiro foi digno
de receber honra, ações de graças, poder, louvor, certo? Ele foi digno, que ele foi fiel a Deus, aos mandamentos de Deus até a morte, o único do universo. E na verdade é mentira. Se presta culto ao Deus Trindade, as três pessoas da Trindade. Não tem na Bíblia isso. Não tem, tem na ideologia de vocês, certo? E essa ideologia é obra de demônio. E na oração vai cair tudo isso daí. Vocês entenderam? Então aqui eu finalizo esse primeiro Super 10 para vocês, Assembleia de Deus. De uma coisa vocês jamais vão poder negar: o esforço que eu estou fazendo para que vocês vejam essas mensagens. Vocês nunca vão poder falar que não foram avisados, tanto vocês, Assembleia de Deus, como todas as religiões do mundo. Ninguém daqui para frente pode dizer que não está sendo avisado. Vocês podem falar que é mentira, que é heresia, que é loucura, que é coisa de demônio, tudo isso daí vocês podem falar. A única coisa que vocês não podem falar é que vocês não estão sendo avisados. Amém? Se vocês acreditam, não é problema de vocês. Já falei, é oração. Não é na tese teológica, há tantos anos, o pastor falando de tal é o melhor pastor da Assembleia de Deus, porque ele é tantos anos presidente de tal, ele é isso. Eu quero ver de joelho no chão, na explosão da oração. Aí vocês vão ver o demônio manifestando nele. Não acredita não? É na oração, é o que eu estou falando. As castas de demônio vão manifestar. E aí vocês vão ficar horrorizados. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, todos os vossos ministérios, todos os vossos familiares. Beleza, Assembleia de Deus? Então, a todos vocês aí que vierem assistir esse vídeo, meu nome é Miguel. E o exército do Reino dos Céus está se levantando no Brasil. Shalom Aleichem. Eu fazia isso sempre na porta da igreja. Eu me prostrava, levantava e fazia assim. Todo mundo falava, ele é louco. 2007, 2008. Se passou aí por volta de 8 anos, vamos dizer. Agora nós estamos aparecendo para o mundo. Assembleia de Deus, finalizo esse Super 10 com a palavra de Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Amém? Meu nome é Miguel e o exército do Reino dos Céus está se levantando no Brasil. Shalom Aleichem.